Muitas pessoas envelhecem com saúde, mas cerca de 20% dos idosos têm algum tipo de incapacidade e precisam de ajuda para comer, ir ao banheiro, tomar banho. Alguns até precisam de um lar, de uma instituição de longa permanência. A velhice é um problema de cada um. O Estado não se envolve com isso. E a essa falta de políticas de cuidados, nós estamos chamando de reprivatização do cuidado. Quer dizer, faça tudo o que você tem que fazer e dê um banho na casa da sua mãe, passe lá e cuide dos remédios dela, mas continue fazendo tudo o que você tem para fazer, porque ninguém tem nada com isso. O problema é só seu. Se a gente pegar o censo SUAS, que estabelece as prioridades das metas municipais para o período de 2014 a 2017, sequer é citada a palavra idoso, sequer é citada a palavra instituição de longa permanência para idosos, que é uma entidade da responsabilidade da assistência social no nosso país. E isso é uma publicação governamental. Então, nós estamos assistindo pacatamente a omissão do poder público em relação à política de cuidado. Mas isso não acontece por nada, não. Isso acontece porque existe uma discriminação contra a pessoa idosa. O idoso sofre bullying no ônibus diariamente, sofre bullying no metrô, sofre bullying na perspectiva de precisar de trabalho. Diariamente, o idoso é discriminado. O idoso é culpabilizado pelo déficit da Previdência, como se fosse dele a responsabilidade de gerar o dinheiro para a Previdência custeá-lo, como se não fosse um pacto social, como se isso não fosse constitucional, como se essa não fosse uma cláusula pétrea da nossa Constituição. Isso repercute na falta de priorização, numa violência contra a pessoa idosa. A família que é negligenciada pelo Estado é negligente com a população idosa e 25% dos idosos que são negligenciados morrem por falta de cuidados. A Delegacia de Segurança e Proteção ao Idoso, ela recebe frequentes denúncias de maus tratos a idosos. O meu dever, quando eu sou provocada, a atuação do Estado é resgatá-lo daquela situação de perigo, salvá-lo daquela situação. E aí, onde colocá-lo? Essa dificuldade, no estado, na cidade de Teresina, o senador Mano Ferreira já ressaltou, nós só contamos com 6 instituições de longa permanência. Dessas, apenas uma é estatal, as demais possuem natureza jurídica de OCIP, com poucas vagas. Recentemente, eu resgatei um idoso que estava, um idoso de 83 anos, que ele estava jogado num depósito, que nenhum animal de estimação você coloca ali. Ele estava confinado num quarto com dejetos, como um lixo humano. Uma situação triste que chocou toda a delegacia. Me emocionou de encontrar um ser humano naquela situação, colocada pelo filho. E aí o segundo problema, levá-lo para onde? Ele não poderia mais ficar naquele lar, porque aquele não era um lar. Aquilo era uma situação que ele estava de degradação humana. Onde acolhê-lo? Essa era a grande questão. Procurar uma vaga numa instituição de longa permanência para poder acolhê-lo. Mas ele era um oficial de polícia aposentado. Era bom complementar. Exatamente. É aí onde coloca a questão da família, em muitas situações que ele era aposentado, ele era explorado financeiramente, onde eu verifico que no dia a dia eu observo que uma das maiores violências que o idoso sofre é a violência patrimonial, porque a família usurpava todos os seus proventos e o confinava. Família é muito mais uma organização ideária do que real. Na construção da sociedade, é tão forte esse valor de idealização de uma família ideal, bonita, acolhedora, que supre todas as necessidades, a tal ponto de que as políticas públicas se fundamentam no ideal da família legal, bacana, boa, e que não é. Infelizmente, no cenário brasileiro, só para lembrar, meu primeiro trabalho que eu tive como assistente social, aliás, naquela época eu era estagiária ainda, foi de uma mãe que jogou uma criança de 6 meses na parede. E foi, para mim, naquele momento, um susto muito grande de imaginar que as famílias com
com as quais eu trabalharia, e assim foi, não era como a da minha mãe, do meu pai, que me dedicou amor integral, cuidado. Esse sentimento é tão forte de que é a família que tem que cuidar, que muitas vezes famílias, quando precisam institucionalizar um idoso, e às vezes é na instituição que ele vai voltar a viver, que os direitos dele serão preservados, que ela tem uma culpa muito grande. Não é? Então, eu tenho visto no futuro, com a mudança do cenário da família, do número, redução da taxa de fecundidade, mudanças de papéis, recasamentos, casamentos, toda essa estrutura, que muitos de nós poderemos viver a nossa velhice em instituição. Mas eu não gostaria que as instituições fossem este retrato do que nós temos hoje. Nós temos que lutar muito para que as instituições de longa permanência para idosos sejam lugares para pessoas morarem e não morrerem. Posso dividir com vocês a experiência do Distrito Federal? Nós não temos equipamentos de proteção à pessoa idosa aqui. Nenhuma instituição de longa permanência pública no Distrito Federal. Absolutamente nenhuma. Todas as nossas ILPIs são filantrópicas ou particulares. E a mensalidade gira em torno de R$12 mil para que um idoso seja inserido numa instituição como essa. E olha que nós estamos falando de filas de espera. Famílias que se cotizam para que seu idoso seja incluído numa ILPI particular para pagar R$12 mil por mês. E o Estado não pode se omitir nessas circunstâncias, porque uma série de violações são satélites a essa situação. Bom, nesse contexto, em relação à participação do Estado, o Poder Judiciário tem feito a sua parte. Na condição de juíza, nós recebemos muitas críticas em relação ao nosso ativismo judicial. Nós temos consciência de que uma decisão judicial não tem força material para se abrir uma UTI. Nós temos consciência disso, mas o fato é que, dentro dessa perspectiva de separação de poderes, que já foi amplamente debatida, e dessa ponderação de interesses, os juízes só têm tido uma atuação mais ativa, e nós temos caído nessa perspectiva de imersão em outras tarefas do Estado, porque os demais poderes têm se omitido. A verba, o per capita que o SUAS passa para uma instituição de longa permanência que se dispõe a cuidar de um idoso independente para fazer o papel que era do Estado fazer, então eu compro o serviço dessa instituição, o SUAS despende os incríveis R$ 44,00 por mês por idoso. Não estou falando por dia, não estou falando por hora, estou falando por mês. Se o idoso for independente. Se ele for dependente, R$ 66,00. Toma, leva um para casa, cuida dele. Eu te dou R$ 44,00 para você ter gente para cuidar, ter remédio para dar, ter condições de higiene, ter atividades sociais e recreativas, estar aberto para a comunidade. A gente lida com isso há muito tempo. E essa verba nunca foi revista. O que é que o governo brasileiro acha, equivocadamente? Que se eu te dou o BPC, o problema é seu. Só que até onde eu sei, a política de assistência social, constitucionalmente, é uma política não contributiva. Ninguém pode pagar para ter assistência social. Pode. Se for idoso, pode. Não pode se for criança. Não pode se for presidiário. Não pode se for menor em conflito com a lei. Mas se for idoso, o Estatuto do Idoso criou no seu artigo 35 um dispositivo de burlar a lei. É o jeitinho brasileiro elevado à enésima potência. E o artigo fala o seguinte: é facultado ao idoso o direito de contribuir com a instituição em até 70% do valor do seu salário. Tente internar um idoso sem garantir os 70% do salário. Tente falar com a instituição que o SUAS vai bancar. Não os 44, mas o custo verdadeiro de uma institucionalização. E nós estamos assistindo incólumes, como se isso não nos dissesse respeito. E talvez não diga mesmo, porque se for para nós, a gente vai conseguir uma outra alternativa. Nós estamos aqui lutando por quem não tem alternativa.
Essa é que é a minha responsabilidade. Eu acho que essa é a responsabilidade dos senhores. E aí, não adianta uma política baseada no BBB, bingo, baile e bolo. É fácil de agradar, mas não muda a realidade de ninguém. A família, quando ela precisar de cuidar, bingo, baile e bolo não vai tirar o velho do lugar. Veja no próximo bloco. Será que faltam mais leis para idosos no Brasil? Me angustia em imaginar que vai ser mais uma letra morta.